Economia, a gente já falou aqui, não é, Thaís? É fundamental, evidentemente, para a eleição. O professor até lembrou ontem, nesse ano, mais ainda do que em 18, que foi uma eleição ali atípica, lavajatismo, antipetismo. Nesse ano aqui, as coisas mais ou menos voltam para dentro da caixinha e as pessoas estão preocupadas com o bolso. Ontem a gente falou de PIB, falou de gasolina também e hoje tem indústria, é isso? Ontem a gente falou de tudo, né? Aconteceu tudo na hora do Arena. Assim que é bom, né? Só não chegou o bolo da rosa, o resto... O resto tudo vai acontecer, mas o bolo da rosa vem. Eu pedi 15 dias. Olha, vamos lá, saiu agora há pouco o resultado da indústria, calculado pelo IBGE. O resultado foi de uma alta de 0,6% em julho. É, então, o início da leitura do terceiro trimestre da economia. O IBGE abre essa leitura oficial sobre a atividade econômica com o resultado da indústria. Então, essa alta ela veio um pouquinho abaixo do esperado. A expectativa média ali dos economistas era de uma alta de 0,7%, mas dentro do esperado. Olhando para dentro dos números, é que a gente olha quais foram os setores, e isso diz muito sobre o futuro, quais foram os setores que se saíram bem. Aqueles ligados à alimentação e bebidas foram bem, mas máquinas, equipamentos, bens de capital e que, portanto, bens duráveis, veículos, automotores, esses tiveram uma queda. Máquinas, equipamentos teve queda, bens de capital teve uma queda, tiveram uma queda importante. Então, o que isso diz sobre o futuro diz que a indústria está perdendo força. Ela continua abaixo do nível pré-pandemia, um pouco menos de 1% abaixo do nível pré-pandemia. A indústria experimentou uma recuperação muito forte no finalzinho de 2020, quando houve aquele boom de compras de bens e produtos que repercutiu no mundo inteiro, mas ela agora mostra, Rafael, que ela realmente, estruturalmente, a indústria brasileira está com menos força e tem menos contribuição para fazer. Eu queria aproveitar esse gancho aqui da economia, porque esse é mais um dado, querendo ou não, há uma recuperação forte. Ontem a grande surpresa foi essa. Alguém aqui, acho que foi o Fábio, comentou da revisão que se deu depois do resultado do PIB de ontem, bancos, casas de investimento e de análise, colocando muito perto de 3% a possibilidade de crescimento do ano que vem. Eu conversei com alguns economistas, mas agora há pouco, antes de entrar no estúdio, falei com o Antônio Lavareda, que está sempre aqui com a gente, sim, diretor do IPESP, porque economia, até então, é o tema principal, né? E o Lavareda me chamou a atenção, disse que a economia continua sendo o tema principal, mas vamos separar aquilo que é a preocupação social, que essa sim é a linha de maior preocupação dos eleitores, e isso está muito claro nas pesquisas, e ele chama de social, especialmente a miséria, a fome, o bem-estar das pessoas, o acesso ao serviço público de saúde ou de educação. E a economia, essa economia que a gente fala, inflação, juros, contas públicas, fiscal, veja bem, olha o fiscal que vai ser do ano que vem, é uma economia que a Faria Lima, os investidores, de alguma forma, se preocupam mais. Mas que, para além do "It's the economy, stupid", né, que é a frase famosa do Carvalho lá do início dos anos 90, no Brasil além da economia, não é apenas a economia, é a economia voltada para o social. Então, ele acha que os candidatos vão ter que lidar e buscar, cada um a sua vantagem, tratando a economia dessa forma. Não adianta negar que houve melhora. Tem que buscar aquela pauta e direcionar o debate para a discussão onde o social, o bem-estar das pessoas, o Fábio chegou a falar também do delay, né, da repercussão no dia a dia das pessoas, como que as campanhas vão aproveitar e vão usar esse mote para ganhar voto ou convencer os eleitores. Bom, está aqui no nosso portal, cnnbrasil.com.br, produção industrial avança 0,6% em julho, puxada pelo setor de alimentos. O Naka vai falar um pouquinho com a gente sobre isso também, né, Muriel? Discutindo com ele, até porque, pelo que a Thaís falou, existiu esse crescimento, mas a produção industrial está perdendo fôlego. É mais ou menos isso? A gente está num patamar, Muriel, mais ou menos 15%, 20% menor do que a gente tinha no ápice da indústria, que foi no ano de 2011. E aí é interessante observar como este momento estrutural da indústria brasileira afeta na discussão política também, porque
Ao contrário, por exemplo, do agronegócio, onde o presidente Bolsonaro tem um forte e amplo apoio, na indústria há apoio ao presidente Bolsonaro, mas é mais comum ouvir críticas ou um tom um pouco mais com o pé atrás relacionado às políticas econômicas de Bolsonaro, especialmente os setores em que o governo, a equipe econômica, defendem a liberação, a abertura do mercado. A indústria brasileira, que às vezes não tem competitividade, não gosta de saber da possibilidade de redução de impostos para a entrada, por exemplo, de produtos importados. E sobre essa hipótese que o Datafolha reforça da hipótese de segundo turno, o que eu tenho ouvido ao longo das últimas horas de economistas é algo interessante. Com o reforço da possibilidade de um segundo turno, muita gente do mercado financeiro, Zanini, acredita que o discurso econômico de Lula e Bolsonaro podem ir mais para o centro. Você acredita nisso? É uma possibilidade, acho que sim. Uma coisa que eu acho que a gente vai começar a ver cada vez de maneira mais frequente é o Bolsonaro falar sobre geração de emprego e queda da inflação como provas, né, segundo ele, de que o país está avançando, de que está progredindo. Até 2 meses atrás, talvez, havia uma ênfase muito grande no auxílio, o Auxílio Brasil, com uma expectativa do presidente Bolsonaro e da sua campanha, de que com isso ele conseguiria comer um pouco esse eleitorado mais pobre, de renda menor, que é cativo do Lula. Mas as pesquisas estão mostrando que esse eleitorado é muito solidamente Lula. É muito difícil para o Bolsonaro entrar nessas camadas que ganham até 2 salários mínimos por mês, ou até 5 salários mínimos, o Nordeste. Se você pega a pesquisa da Datafolha de ontem, por exemplo, entre quem ganha o Auxílio Brasil, mesmo com esse Auxílio Brasil maior, turbinado, de R$600, Lula ainda tem algo como 58% e Bolsonaro 26%. É uma diferença gigantesca que não tem se alterado. E também não adianta muito o Bolsonaro começar a fazer terrorismo de que o Lula vai acabar com esse programa, porque não cola. Porque o Lula tem, digamos, lugar de fala nesse ponto. Ele criou o Bolsa Família, ele tem credibilidade para dizer que ele vai manter esse auxílio. O que o Bolsonaro passou a fazer e vai passar a fazer cada vez mais com esses dados que saíram ontem? Não é que ele vai abandonar o auxílio, ele vai continuar falando do auxílio, mas a ênfase tende a ser mais geração de emprego, o país está crescendo, inflação caindo, para tentar entrar mais num eleitorado de renda média, que é mais afetado pela geração de emprego, que é mais afetado pela queda no preço dos combustíveis, quando ele vai encher o tanque, por exemplo, na bomba. Quer dizer, menos o do grotão que defende do auxílio e mais o eleitorado mais de classe média baixa, que é um eleitorado muito importante, muito numeroso. Então, está havendo nesse momento, e deve haver cada vez mais, essa recalibragem no discurso do Bolsonaro. No caso do Lula, qual é o desafio? É tentar não negar que isso está acontecendo, mas relativizar, dizer, olha, nós estamos partindo de uma base muito, muito baixa, isso não é um crescimento, isso é apenas um esboço de retomada, de maneira artificial, e quem até melhor... Com relação ao Auxílio Brasil, a gente consegue ouvir, por exemplo, Janones falando muito em auxílio emergencial, ele não fala que é o Auxílio Brasil como algo fixo, definitivo. Eles estão tentando evitar que essa marca cole no Bolsonaro, eles querem, inclusive, ressuscitar o Bolsa Família, caso o Lula seja eleito, ele vai mudar de novo a marca para Bolsa Família, volta para Bolsa Família. Então, do ponto de vista do Lula e do PT, o desafio é esse, é mostrar que é uma coisa muito incipiente ainda e que a melhor pessoa para transformar isso num movimento sustentável é Lula, durante o governo de quem o Brasil cresceu muito, distribuiu renda e por aí vai.